Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos iniciar aí essa segunda epístola. Nós estávamos falando sobre os dons, né? Isso, concluímos os dons, certo? Sim. Então, adentramos aí nessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Essa epístola que foi escrita na data de aproximadamente 54 a 57. Então, nós temos aí essa variação aí desse período, tá? Ela vai ser escrita pouco tempo depois da primeira carta. Nesse interim, Paulo ainda conseguiu ir até a cidade de Corinto, mas posteriormente teve que se ausentar indo ali para a cidade de Filipos, e possivelmente de lá ele tenha escrito essa carta aqui, né? Quem vai ser o carteiro nesta ocasião, quem vai entregar essa carta vai ser o jovem Tito, que vai levar essa carta até lá. E essa carta aqui, ela, das cartas paulinas, com exceção da carta de Filemon, ela é a carta menos doutrinária, né? Então, assim, a de Filemon, ela não vai tratar acerca de doutrina, então só acima de Filemon estaria essa, né? Até que algumas coisas ele vai tratar aqui, mas ela é uma das cartas menos doutrinárias, né? Menos teológicas, vamos assim dizer, né? Então, ela vai tratar de alguns aspectos que vão ser importantes, como princípios, modo de procedimento, né, que seria a prática cristã, e o contexto apologético, que é justamente contra aquela questão dos falsos mestres, que estão se levantando ali contra o apostolado paulino, se levantando contra a vida de Paulo. Então, aqui Paulo ele vai fazer aqui até, por certo, uma certa defesa apostólica, né, da sua chamada, mas, em suma, essa carta aqui é corrigir alguns problemas doutrinários que a primeira carta ela não foi capaz de sanar, muito embora teve bastante êxito, né, mas ainda ficou aqui algumas rebarbas, né, ou aqui algum restinho de alguma coisa aqui, né. Então, alguns informes vão chegar a Paulo, e Paulo vai escrever essa carta justamente para encorajar aqueles que deram ouvido, né? Aqueles que, vamos dizer, aqueles que têm o seu valor diante do Senhor, né? Porque o valor diante do Senhor não é para qualquer um, mas para aqueles que se inclinam para o Senhor, né? Porque, por exemplo, nós estamos aí na nossa igreja, e na nossa igreja nós temos as pessoas que estão lá simplesmente como meros ouvintes, né? Até como falei em uma aula nessa semana, existe os seguidores de Jesus e existe os servidores de Jesus, né? Então, existem aqueles que estão prontos para o serviço e aqueles que só querem seguir, eles querem olhar de longe, querem ver como é que é o negócio, né? Aquilo que Jesus está fazendo, eles querem só olhar. E dentro dessa temática, né, nós temos até aquela questão lá de Jesus indo para Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, e ele vai ter que passar ali por Jericó, né? E ele anda ali cerca de 45 quilômetros em caminho a Jerusalém. E tinha uma grande multidão que o seguia. Mas essa multidão que estava seguindo ele estava só seguindo, né? Imagina, 45 quilômetros andando com Jesus e eles não viram nada acontecer na vida deles. Por quê? Porque eles queriam ver o que Jesus ia fazer. E ao chegar em Jericó, estava saindo de Jericó, ele encontra-se com o Bartimeu. E na hora que ele encontra com o Bartimeu não andou com ele uma milha sequer, né? Um côvado sequer, né? Nem mesmo 40 centímetros Bartimeu andou com Jesus, e Jesus clama, ele clama a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele recebeu a bênção da parte de Deus, né? Então, não é tempo de caminhada que vai designar aquilo que Deus vai fazer na sua vida, né? Mas a sua ação comportamental. Então, Bartimeu, ele enxergou quem era Jesus, e enxergando quem era Jesus, ele logrou o êxito da parte de Deus, né? E ficou pronto ao serviço. Enquanto isso, uma grande multidão que acompanhou ele 45 quilômetros, né, não teve nenhuma mudança nas suas vidas, né?
justamente porque eles estavam simplesmente seguindo e não servindo, né? E dentro de toda essa temática aqui, nós temos o seguinte, né? Que na igreja existem as pessoas que estão prontas para dar ouvido àquilo que o Senhor fala, e tem pessoas que se fazem indiferente àquilo que o Senhor fala, né? Então, essa carta aqui, ela seria meio que uma continuidade da primeira, né? E quem não quer dar ouvido ao que Jesus está falando, a continuidade para ele não vai fazer sentido algum, né? Por quê? Porque ele perdeu a primeira parte. Então, se ele não tem o princípio, não tem continuidade, né? Eu costumo dizer, dentro do primeiro livro da Bíblia, né? No primeiro livro da Bíblia, nós temos aí o nome Gênesis, né? A palavra Gênesis é uma palavra grega que significa início, né? Porém, em seu nome hebraico, a palavra é Bereshit, né? E Bereshit significa princípio, né? Então, dentro do contexto hebraico, é muito mais profundo. Por quê? Porque antes das coisas terem um início, elas têm um princípio, né? Então, o que o Senhor fez? O Senhor principiou na sua mente criar o mundo e ele criou. Ele principiou na sua mente criar o ser humano e ele criou. Ele principiou na sua mente criar toda a esfera criativa e ele criou, né? E pode ser, meu irmão Edson. Pode ser. Bom. Amém. Ô, Glória! O homem chegou. E Vou ficar aqui no culto. tá bom. Fica aí no culto aí, não sai do culto, não. E aí o que acontece? Quando vai se ter o início, né? O início é a continuação do princípio. Se não tiver princípio, não tem como dar início, né? Então, aqui, Paulo, quando ele vai escrever essa segunda carta, é como se fosse aqui uma continuidade. Quem perdeu o princípio da primeira tem que voltar lá do início para pegar o pessoal no meio do caminho, né? Mas quem já deu ouvido, pode seguir adiante aqui dentro desse contexto dessa segunda carta. Então o princípio sempre é uma formação, como Deus imaginou, pensou, ele principiou, como você diz, principiou, aí depois teve a prática, que é a inicialização daquilo que foi gerado na mente de Deus. Exatamente. Todo esse contexto, veja só, por exemplo, o senhor está de óculos aí, né? Então o senhor vai lá, faz um exame de vista e intenciona comprar um óculos, certo? Então você idealiza, olha, eu quero o óculos mais ou menos assim. E aí você vai ver algumas armações e ela vai coincidir com aquilo que você mais ou menos idealiza. Aí você fala, vou comprar esse. Quando você compra, você deu início. Mas a mentalidade que você tinha principiando que é o contexto do princípio. Então, nós, a esfera criativa, nós somos manifestação do desejo de Deus. Deus desejou e fez existir. Então por isso que a palavra, então, ela não está ligada a início, mas está ligada a princípio, por causa disso. Exatamente. Ou seja, um projeto de Deus. Deus projetou antes de iniciar na prática. Exatamente. E aí nós temos todo esse contexto de profundidade. É que nem o pecado, por exemplo. A gênese do pecado é na mente. E aí ela vai dar início através do sentido corporal, né? Então, através do sentido corporal, pelo ouvir, pelo falar, pelo olhar, pelo proceder corporal. Mas, primeiramente, o pecado foi idealizado na mente. Ou seja, ele teve um princípio para depois ter um início. Por isso que Jesus ele vai dizer que qualquer um que atentar para uma mulher somente em seu coração, né, coração como expressão da mente, eu vos digo que em verdade já cometeu adultério com ela, né? Veja só que ele não consumou o ato, mas ele idealizou o ato, ou seja, o pecado já foi gerado na mente. Então Deus ele é um ser que trata na essência das coisas. Uma coisa que eu costumo dizer também é acerca da dor de cabeça, né? Quando o senhor está com uma dor de cabeça,
não significa que a dor de cabeça é uma enfermidade. A dor de cabeça nada mais é do que um sinal de alerta de que existe algo de errado com o seu corpo. Então, se você está com dor de cabeça, às vezes pode ser por ocasião de estar sem óculos, ou de não ter dormido direito, ou estar com um problema em algum dos órgãos, aí a cabeça vai emitir um sinal de alerta, certo? Então, isso é o que nós chamamos de causa, né? E não de sintoma. Então, o que a gente vai precisar? Procurar qual que é aquilo que está principiando isso. Quando nós tomamos, então, uma aspirina, nós tratamos aqui daquilo que está se apresentando, ou seja, apenas a dor de cabeça. Mas a origem do problema, ela permanece. Então, quando passar o efeito do analgésico, vai voltar novamente a dor de cabeça. Por quê? A cabeça vai continuar alertando. Então, tudo existe um princípio para que se tenha um início, ok? Interessante. Legal. Então, dentro de todo esse contexto aqui, nós temos os princípios ideológicos, né? O compromisso paulino aqui dentro desse contexto, nós vamos ler aí, no primeiro capítulo aí da carta de Paulo aos Coríntios. Aqui nós temos o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. A graça vos seja da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, as aflições de Cristo aqui representam o sofrer por Cristo, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Ou seja, mesmo que nós tenhamos aí dificuldades em Cristo, nós também temos o socorro de todas essas aflições também em Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Ou seja, todo aquele que padece a aflição por Cristo, também ele vai receber a consolação da parte de Cristo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ou seja, o aprisionamento que ele sofreu. Pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos suportar isso de modo carnal, de modo que até a vida, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já que em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em que esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê, por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas ao vosso respeito. Então, aqui Paulo ele vai falar aqui nesses primeiros versículos aqui, dentro dessa temática principal, né? Nós vamos ter aqui até o capítulo 5 aproximadamente, Paulo falando aí de princípio, e é muito salutar aqui nós entendemos o seguinte, que Paulo ele vai dizer o seguinte, que nós temos abundância e consolação, e a consolação que nós recebemos é a consolação também que nós podemos dar.
Então, Paulo está dizendo aqui que para nós darmos alguma coisa, nós precisamos tê-la. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu não tenho experiência com uma coisa, não tem como eu aconselhar acerca de alguma coisa. Então, eu posso ter aqui uma experiência primária teórica, mas eu preciso pelo menos ter aqui essa experiência teórica, né? Ou eu tenho também a experiência prática, ou eu tenho uma junção das coisas, a experiência prática e a experiência teórica, né? Por exemplo, quando ela vai à universidade para cursar medicina, ali ele vai estudar acerca da anatomia humana, todo o organismo humano, para que possa ser medicado, possa ser tratado em modo de órgãos e tudo mais, né? Então, ali em tese, ele tem uma teoria, mas quando ele vai chegar no hospital, ele vai ter ali a prática. Só que como ele vai praticar, sendo que ele nunca fez? Ele nunca fez, mas ele tem a teoria. Então, a teoria vai dar a ele a experiência, em parte, para que ele possa exercer aquilo. Então, Paulo vai dizer, olha, se você tem a consolação da parte de Deus, você pode dar a outra pessoa também essa consolação, né? E isso nada mais é do que princípio. Ou seja, eu aprender para mim, para que eu possa, através daquilo que eu sou, através daquilo que eu represento, a partir daquilo que eu consegui aprender, eu possa dividir também com outras pessoas, né? De modo exemplar na minha vida. Então, por isso que Paulo ele vai chamar a atenção de todos aqueles que estão à sua volta para serem seus imitadores, como ele o é de Cristo, né? Não que ele esteja diminuindo o caminho, né? Mas ele está dizendo ali de forma palpável, né? Então, o Senhor Jesus, como ser humano, Paulo procurava partir dentro da mesma humanidade de Jesus, né? Abstinência de tudo aquilo que era ruim, de tudo aquilo que era mal, mas tinha aquilo que era corporal. Aquilo que é corporal vai nos pender sempre para o que é contrário. Mas dentro da lucidez paulina, Paulo ele partia sempre para aquilo que era o correto, né? Ele se esforçava para aquilo que era o correto. Então, dentro desse princípio, ele vai dar, então, a apresentação àquilo que as pessoas elas carecem, aquilo que elas necessitam. E eu acho muito interessante até da parte de Paulo, quando ele fala de princípio, porque nós temos aí, dentro do nosso contexto natural humano, nós temos duas palavras que norteiam o ser humano, que é a ética e a moral. A ética é a teoria. Então, se um sujeito ele é um sujeito ético, é porque ele tem particularidades teóricas, né? Quando o sujeito ele é um sujeito de boa moral, é que ele, dentro da ética que ele tem, ele coloca em prática de forma moral. Então, é mais ou menos como se a ética fosse a teoria e a moral a prática, né? Se nós olharmos de forma dicionárica, né, o dicionário ele vai entrelaçar uma coisa na outra, de modo que a gente não consegue nem definir o que é o que. Mas dentro do contexto bibliocêntrico, a gente consegue fazer uma junção de o que é o que, né? Porque o pai da ética é o eterno. E a execução da ética é a moral. Então, eu sou um sujeito que tem moral quando eu me porto de forma ética, ou seja, dentro dos princípios. Então, Paulo ele vai dizer, olha, eu vou dar a vocês os princípios, porque a partir dos princípios vocês serão capazes de apresentar na vida de quem quer que seja. Então, quando alguém precisar, vocês são capazes de consolar. Por quê? Porque vocês têm a prática diária em vocês, porque vocês têm a ética divina. Ok aqui? Sim. Não tem como a pessoa ela ensinar a pessoas sem uma conduta de vida, sendo que a conduta dela ela não desfavorece aquilo que ela está dizendo. Ou seja, ela está dizendo uma coisa, mas que na verdade ela não é. Ela ensina uma coisa que a conduta de vida dele não
não favorece isso, não indica isso, né? Exatamente. Então as pessoas ficam desacreditáveis. A ética e a moral, elas andam junto, caminham juntos, né? Sim. Não tem como tirar uma da outra. E isso tem que ser latente na vida do crente, né? Daquele que É. vai partir no serviço de Deus, né? Não tem como eu dizer que eu posso até falar, roubar é ilegal. Eu ensinar isso, mas eu furto, eu faço. As pessoas fazem. Não tem como uma pessoa dizer, ele fala que é ilegal, mas ele ele pratica o furto. Exatamente. É que nem na nossa atual conjuntura, na política governamental anterior que nós tivemos aí, nós passamos aí essa situação de lava-jato, de corrupção generalizada, né? Sim. E você via muitos cidadãos aí maldizendo toda essa situação e dizendo que todo político ele é bandido, que todo político isso, que todo político aquilo, né? Só que você vê o seguinte, você vê o pai, por exemplo, que quer que o filho falte na escola, ele vai lá e compra um atestado, pede um atestado para que o filho não vá na escola, né? Mas na verdade o filho não está doente. Então, isso é uma partilha de corrupção. Então, Sim. eu quero denegrir a corrupção que há na vida do outro, mas eu não olho para a corrupção que está na minha vida, né? Eu quero maldizê-lo diante daquilo que eu tento me ocultar. Eu sou o primeiro corrupto, né? E eu quero apresentar o outro uma corrupção maior, né? Para eximir-me da minha corrupção. Então, quando eu não compreendo isso, eu vou ser aí um trapaceiro natural. Por quê? Porque eu não estou fazendo execução da ética, né? E não existe ninguém sem ética. Existe o sujeito que é ético e existe o sujeito antiético, né? Então, o sujeito antiético ele vai agir contra a ética, né? E também não existe um sujeito sem moral. Existe o sujeito moral, existe o sujeito imoral e existe o sujeito amoral, né? Sim. Então, são aqueles que eles vão partir contra a moralidade, né? Ele sabe o que fazer, mas ele não quer fazer, né? Ou aquele que cria a própria prática moral dele, ele quer defender aquilo que ele está fazendo, mas ele não quer fazer o que é certo. Então, nós temos aí o sujeito imoral e o sujeito amoral, né? Mas todo ser humano, todo o sujeito, ele está ligado a um grau de moralidade, né? Então, se ele vai partir desse pressuposto ou não, aí agora é com ele. Mas a grande tônica paulina aqui, dentro de todo esse contexto aqui, Paulo ele vai dizer, olha, você precisa ter na sua vida uma experiência com Cristo, para que através dessa experiência vocês possam alcançar também outras pessoas, né? Então, aqui, o compromisso que Paulo tinha com Cristo, e ele vai trazer essa apresentação, né? Falou, olha, sejam meus imitadores, porque eu estou procurando imitar também a Cristo dentro do conceito moral. Okay? Eu até acredito que ele está falando aí também de comportamento, né? Sim. Comportamento. Ele comportar-se como um verdadeiro servo de Deus, um cristão de verdade, e fugir da imoralidade, fugir daquilo que leva à imoralidade, que leva as coisas ao contrário, né, aos princípios de Deus. Comportamento. A gente, muitas vezes, as pessoas agem de uma maneira, mas não têm o comportamento. Sim. Por isso que o evangelho hoje, você já ouviu muito dizer isso aí, eu não vou na igreja porque, para mim ser na igreja igual fulano, igual ciclano, eu não vou pro cristianismo porque eu vejo lá o que eles praticam, o que a pessoa faz, o que o fulano faz. Então as pessoas lá fora, ela olha muito isso aí. Porque na verdade, nós acabamos sendo o cartão de visita, né? A palavra cristão, como é denominada dentro do contexto de Atos, pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos, essa palavra cristão, ela vai denominar um pequeno Cristo, ou parecido com Cristo. Então, essa palavra ela vai designar que se alguém olhar para mim, ela vai enxergar a Cristo em mim, né? Ou seja, eu sou o cartão de visita de Cristo.
Então, eu sou a apresentação legal de Cristo. Então, quando as pessoas elas não conhecem aquilo que são os princípios cristãos, de forma particular, elas vão olhar para mim e vão entender, falar, olha, esse sujeito ele age diferente, então o padrão de comportamento dele ratifica como ser um cristão. E aí, em dado lugar que você está, às vezes a pessoa olha para você e fala, puxa, você é cristão, né? Porque então as pessoas olham e vão identificar você como parecido literalmente com Cristo, né? Então aí está justamente esse contexto legal da coisa, ok? Sim, sim. Aqui, em continuidade aí no capítulo 1, nós temos aí o versículo 12 que vai dizer o seguinte, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão o que vós já sabeis ou que reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecestes, como também já vos reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa glória no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, o que Paulo está dizendo? Fala, olha, o seu padrão de conduta, assim como vocês olham o meu padrão de conduta, o seu padrão de conduta, ele tem que ser ratificado para o dia de Cristo, o dia de Jesus. E o dia de Jesus aqui nada mais é do que o arrebatamento. Ou seja, o vosso padrão comportamental esteja ligado para o dia de Cristo. Voltando aqui novamente, lembrando que aqui são aqueles que se converteram dentro do conceito da primeira carta, que agora eles vão ter aqui um padrão de continuidade, para que eles vão seguindo de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. E no versículo de número 15 vai dizer o seguinte, com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e que por vós passar a Macedônia e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia, e deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, Deus por testemunha sobre minha alma, que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então aqui Paulo ele vai trazer uma ratificação da fé em Cristo dentro do conceito comportamental. O meu comportamento, ele é um comportamento positivo? O meu comportamento, ele diz sim, ou eu tenho um comportamento negativo? O meu comportamento diz não. Porque muitas das vezes aquilo que nós procedemos, nós dizemos, olha, eu sou cristão, mas o meu comportamento diz, eu não sou cristão. Eu tenho uma negação comportamental. Ou o meu comportamento
aonde eu estou, ele diz sim, olha, eu sou cristão. Ele chama a responsabilidade para si. E como alguém já disse, não me recordo de quem é essa frase, mas é uma frase célebre, que vai dizer o seguinte, que a voz daquilo que você é soa tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. Ou seja, o seu comportamento fala mais do que as suas palavras. Se a sua palavra fala uma coisa, o seu comportamento ele vai falar mais alto. Então, se o seu comportamento diverge da sua fala, o seu comportamento ofusca a voz da sua fala. Né? É como, por exemplo, em casa. Os nossos filhos, nós falamos para os nossos filhos, olha, não faça isso. Mas nós fazemos, falamos para ele não fazer, mas nós fazemos, ele vai fazer por quê? Porque ele está vendo o que a gente está fazendo. Então, é automático. Né? Então, Paulo ele chama atenção aqui no contexto, olha, viva um comportamento verídico cristão. E aí essa criança pode até falar, aí ele pergunta para a criança, mas por que você está fazendo isso? Aí a criança vai falar, eu estou fazendo o que eu vi você fazer. Pois é. A criança é sincera, ela não mente, ela vai falar a verdade. Eu vi você fazendo, eu achei que eu poderia fazer também. O pastor que foi visitar a casa de uns membros, e na casa dos membros lá, ele viu que a criança andava de um lado para o outro e olhava ele de um lado, olhava do outro, e o pastor ficou intrigado com aquela situação, né? E ele conversando com os adultos ali, e a criança andava de um lado para o outro olhando para o pastor, né? Aí o pastor falou, o que foi, meu filho, algum problema? Aí falou, não, pastor, é que meu pai falou que você tem duas caras, então eu tô procurando cadê a outra. Olha, rapaz. Entregou. Imagina a vergonha que ele ficou ali. Pois mas ele falou uma criança sincera. Sim, exatamente. Criança sincera, não tem meio termo com a criança. Ela fala o que ouviu. Exatamente, né? E aí foi uma situação aí embaraçosa, né? Aí complicou o negócio, né? Aí eu falo, aí como é que você fala? Eu vejo uma problemática aí. E das grandes, né? É verdade. Então, abre aí, por favor, pastor, na página 100 aí do nosso livro. O Edson aí depois vai estar acompanhando. Que nós temos aqui a apreciação dessa carta, né? Sim. Que aí vai dizer o seguinte, segundo os Coríntios, permite que mergulhemos o olhar na carreira de Paulo de uma maneira que não é possível em qualquer outra das suas epístolas. Foi escrita para se defender, né, aqui dos ataques contraditórios, não só contra as críticas ocasionais da igreja de Corinto, mas também contra as calúnias e acusações que os seus inimigos lhe dirigiam onde quer que pregassem. A controvérsia que começara na Galácia dera origem a um poderoso grupo de oponentes judaizantes, que recorriam sem escrúpulos a quaisquer métodos, bons ou maus, para o descreditar. Paulo tinha não só de lutar contra a inércia espiritual e contra os males do paganismo tradicional, mas também de enfrentar a malevolência ativa de dirigentes invejosos e cheios de preconceitos que se intitulavam cristãos. Então, dentro do contexto de uma obra, né, nós temos, eu aprendi com um professor que eu tive de missões, ele dizia o seguinte, que a obra ela sofre, ela cresce, mas ela sofre muita dificuldade para crescer, por quê? Porque na frente do carro tem uma quantidade de pessoas. Em cima do carro tem uma quantidade de pessoas. E atrás do carro tem uma quantidade de pessoas. Então, o carro ele é representativo da obra de Deus.
poucas pessoas, um número mais reduzido, está à frente do carro, puxando o carro para frente. Um número já um pouco maior está em cima do carro, fazendo peso no carro. Ou seja, aqueles poucos que estão puxando o carro, estão puxando também aqueles que estão em cima do carro fazendo peso. E atrás do carro existe uma quantidade maior de pessoas que estão puxando o carro no sentido contrário, né? Ou seja, para que a obra não cresça. É justamente aquele tipo de pessoa que ele está na igreja e você quer levantar um trabalho e fala, pastor, mas isso aí não vai dar certo não, né? E aí fala, não, vai dar certo em nome de Jesus, Jesus está conosco, vai dar certo sim. E aí, enquanto você está fazendo, exatamente, enquanto tá certo, né? Ele tá lá fazendo motim com o pessoal. Fala, pastor, a ideia do pastor, o pastor tá fazendo isso aí não vai dar certo, não. Eu falei para ele. Então ele está desmotivando os demais que poderiam estar ajudando. O que ele está fazendo? Ele está puxando o carro para trás, né? E essa é a maioria na obra de Deus. Então, por isso que nós temos um crescimento, mas um crescimento mais retardado. É um crescimento mais devagar. E isso, em partes, é até bom, por quê? Porque quem está motivado puxando o carro para frente é quem realmente tem compromisso com a obra. Né? Então, como disse Paulo, até naquela controvérsia lá da ceia, né, de Coríntios 12, ele vai dizer que isso é até bom para que se manifestem os fiéis, né, de quem realmente está do lado, porque isso nada mais é do que uma peneira de Deus. Deus está vendo quem é verdadeiro e quem não é, né? Então, a partir do comportamento é que vai ser manifesto quem é e quem não é, e qual é a intenção do coração de cada um, né? Então, tudo que nós passamos não é para provar para Deus, porque Deus sabe exatamente quem somos nós, né? Se a motivação que nós temos para fazer a obra, se ela é uma motivação particular ou se ela é uma motivação divinal, né? E o Senhor sabe exatamente disso, mas as situações, as circunstâncias são para provar para a gente quem que a gente é de verdade, né? Olha, você diz isso, mas olha, o seu comportamento está dizendo isso. Então, fala, puxa, realmente aqui eu preciso mudar o meu comportamento. Então, é como para dar um estalo para a gente voltar ao senso correto das coisas, né? Verdade. Eram numerosas as acusações feitas pelos seus oponentes. Acusavam-no de andar segundo a carne, ou seja, Paulo, ele era um cara carnal, ele queria ter domínio sobre o povo, por isso que ele escrevia aquelas cartas. Diziam que era covarde, pois escrevia epístolas que reboavam como um trovão, ou seja, ele era bravo nas suas palavras, né? Mas, no entanto, quando ele estava em pessoa, era tão autoritário quanto um rato, né? Ou seja, de longe, Paulo é um leão, mas de perto, Paulo é uma moça, né? Então, olha só a falácia desses homens para tentar descreditar o ministério paulino, né? Tendo em vista os opositores da obra de Deus, eles vão agir da seguinte forma. Eles vão tentar te desmotivar. Falar, não, essa obra não vai dar certo, essa obra não vai, essa obra tem essa dificuldade, né? Quando eles não logram êxito com isso, o que eles querem fazer? Eles tentam sujar o seu nome, né? Ou seja, eles vão acusar você de carnalidade. Falar, olha, o pastor tá louco, olha só o que o pastor tá fazendo. O pastor, ele tá fazendo isso pro ego dele, ele acha o quê? Que Deus tá num negócio desse, né? Então eles vão tentar sujar o nosso nome para os demais, né? Por isso que muitas das vezes o pastor, ele se encontra sozinho na obra. Por quê? Porque ele tem essa motivação, ele entende que essa motivação é de Deus e Deus ele está com ele. Deus vai fazer o negócio acontecer, né? Mas os opositores da fé, eles vão fazer de tudo, fazer motim para que a obra ela não vá para frente. Então eles vão fazer de tudo, mas Deus ele está pronto para dar a vitória. Sim. Então para eles, irmão Kleber, Paulo era um esses judaizantes aqui não é o mesmo dos fariseus, daquele pessoal
do farisaísmo lá, não, né? Seriam... Outrora seriam alguns fariseus, né? E outros também que eram simpatizantes do judaísmo, né? Então, assim, Entendi. já foram convertidos ao judaísmo, eles são prosélitos. Então, dentro de um judaísmo, eles querem propor aqui uma autoridade, né? Então, essa autoridade que eles querem trazer para a igreja, eles querem ter o domínio da igreja, na verdade. E para que eles tivessem o domínio, o que eles precisavam fazer? Tirar a imagem paulina, né? Porque até então, os irmãos, eles primavam por aquilo que Paulo os ensinou, porque eram princípios de vida, literalmente, né? Sim. E eles viram que quando eles aplicavam aquilo que Paulo os ensinou, que a vida deles tinha uma melhora extraordinária, né? E para descreditar, para que os demais tivessem crédito, eles precisavam descreditar o Paulo, né? Ora, Paulo não tá nem aí para vocês, não. Vocês acham que Paulo tá ligando para vocês? Paulo, ele escreve carta, né? Então, Paulo, ele fica gritando lá de longe, mas quando ele chega aqui, ele não é nada disso, né? Então, por que Paulo, ao escrever a primeira carta, ele agiu de forma enérgica e na sua visita aos Coríntios, Paulo foi brando? Porque houve conversão, né? Então, havendo conversão, não há por que Paulo chegar lá e ser enérgico, né? Só que aí, o que eles usaram? Eles usaram isso como um artifício para descreditar Paulo. Mais ou menos, voltando aqui um pouquinho atrás, pode falar. E a manipulação, eles queriam manipular aqueles que estavam convertidos, que já tinham a noção dos princípios que Paulo tinha ensinado. Então, eles queriam manipular a mente daquele povo que estava ali também contra o apóstolo Paulo. Ou seja, a verdade é que eles queriam fazer um montinho ali para renegar o que Paulo... ele está de longe, ele nem vem aqui, ele manda carta, né? Ele está de longe lá, e para que ele está mandando essas cartas assim? E agora eu imagino, irmão Kleber, alguém lia essas cartas, né? Tinha lá aquele que lia as cartas. Sim. Agora imagine eles ouvindo, da mesma maneira que nós estamos aqui falando aqui, lendo aqui, refletindo aqui, essa maneira, e ele falando, ora, Paulo disse assim na sua carta, lá, começou a dizer, e eles começaram a olhar isso e falou, peraí, mas isso aí não é uma carta de amor, não, mas é um negócio que ele está querendo mandar aqui, já trazer, acho que era essa ideia que eles achavam, né? Sim, exatamente. E dentro desse contexto, né, me lembrei aqui, por exemplo, do Jonas, né? O pessoal gosta muito de sujar o nome do Jonas, né? O Jonas, ele é o profeta fujão, né? O profeta que não quer cumprir a obra de Deus. Mas por que o Jonas ele fez aquilo? O Jonas, por que ele não quis ir para Tarsis, né? Para Nínive, melhor dizendo, ele foi para Tarsis, né? Justamente porque na sua primeira empreitada ministerial, né, o Senhor deu a ele uma profecia primeiro para os israelitas. Então ele chegou para Israel e profetizou para Israel, falou, olha, se vocês não se converterem, o Senhor vai os destruir. E aí o que acontece? Quando o povo ele ouve isso, o povo se converteu. E aí o que Deus fez? Deus não destruiu, né? Isso. Aí o povo começou a falar, você é um mentiroso, porque Deus não nos destruiu, Deus não fez nada com a gente. Mas por que Deus não fez nada? Deus não fez nada porque houve conversão. Era essa a ideia, que se houvesse a conversão, né? Então, quando Jonas ele foi comissionado para ir para Nínive, e Jonas pensou, falou, olha, por certo o Senhor vai ter misericórdia do povo, e de novo eles vão falar aí que eu sou mentiroso, né? Então, o Jonas ele não quis ir justamente por isso, né? Por causa do seu ego ali estar ferido, né? Então, ele estava decepcionado. Exatamente. Por quê? Porque o povo não entendeu qual que era a ideia de Deus, né? E então aqui a mesma voz ressoa aqui em Paulo, né? Por que o Paulo não foi enérgico quando ele esteve presente lá por ocasião da sua ida depois da primeira carta escrita? Porque o povo havia se convertido, então não tinha por que Paulo chegar lá batendo panela e fazendo aquele estardalhaço todo. Não tinha necessidade, porque o povo se converteu. Aí o que eles vão fazer? Eles vão usar isso para dizer, olha, Paulo quando ele está longe, Paulo é bravo.
Mas você vê quando Paulo chega aqui, Paulo é uma moça. Então aqui eles vão usar isso para denigrir o caráter paulino, para sujar o nome de Paulo. Então aqui... Eu sempre digo que os maiores inimigos não é os de fora, é os de dentro. Exatamente. É os de dentro. O problema é se nós estamos preparados para os de dentro que vai se opor a nós, né? Que a gente pensa que o inimigo é o ímpio, né? A gente esquece que o ímpio está dentro da igreja também. Porque muitos falam, não, o nosso maior inimigo é o Satanás. Mas se você for pôr na ponta do lápis mesmo, muitas vezes é o que está de dentro da própria casa. Pois é, e o Satanás está usando quem está lá dentro. Exatamente. Porque tem o ímpio descrente e tem o crente ímpio. Então acaba Satanás usando aí. Muitas vezes, irmão, quem mata as pessoas, a gente fala assim, no sentido, até dentro da igreja, as pessoas não quiserem mais servir a Cristo, é a opção delas, né? Tudo bem que nós temos que estar ligados em Cristo, mas em muitas situações, as palavras que machucaram, as coisas que denigriram, surgiram de dentro da própria casa. Sim. A situação foi denigrida a imagem de uma pessoa, muitas vezes o julgamento veio de dentro da própria casa, não foi de fora, não. Exatamente. Foi de dentro. Você decepciona, falou, não, eu não quero ir mais, eu deixei, porque não adianta, eu estava lá dentro achando uma coisa e a minha imagem foi denigrida lá dentro, assim. Então, a situação muitas vezes surge de dentro da própria casa, aonde não era para ser, mas infelizmente acaba sendo. Então, não defendia a sua dignidade, aceitando o apoio das igrejas, antes se rebaixava trabalhando, né? Ou seja, Paulo ele poderia ser sustentado pelo ministério comum, ele poderia fazer uso, porque isso seria legítimo da parte de Deus, né? Mas Paulo, prevendo já situações adversas, Paulo vai dizer, não, eu vou continuar com o meu ofício, vou continuar no meu trabalho, para que não haja falatório profano dentro desse contexto. E nem assim ainda acabou fechando essa brecha, né? Ainda assim usaram desse artifício para se levantar contra a vida dele. Então ele vai fazer uma defesa e falar, não, eu trabalho, né? Eu como do meu suor, eu trabalho para eu não ser pesado a ninguém. Muito embora fosse legítimo que eu fizesse uso da legalidade do cristianismo, mas eu não fiz uso disso, né? Então, se rebaixava trabalhando. Invocava o fato de ele não ser um apóstolo dos apóstolos originais, destruindo, portanto, as condições para ensinar. Veja só, aqui a gente volta àquela fala primária lá daqueles judaizantes, né? Que vai dizer, fala, olha, Paulo nem andou com Pedro, ele nem sabe quem é Pedro direito, né? Paulo não andou com Tomé, Paulo não andou com Tiago, Paulo não andou com nenhum desses homens. Paulo nem sequer andou com Jesus. Paulo é apóstolo de quê? Então, você vê só a forma tendenciosa que eles vão fazer, propondo uma trama, né? Conforme já até falei para vocês outra ocasião, né? Você está usando uma camisa aí, essa camisa aí, quando você olha para ela, ela não tem furo algum, né? Ela está aí perfeitinha. Mas quando você olha de forma microscópica, você vai ver que ela é toda furadinha, né? Sim. Mas por que quando você olha a olho nu, você não enxerga, né? Por quê? Porque é uma trama. A trama é aquilo que se entrelaça para que você não veja aquilo que é o real. Então é cheio de furinho, certo? Só através de uma análise minuciosa que você vai descobrir que tem furos. Exatamente. Mas a olho nu você não percebe isso. Então a trama ela faz isso, ela mistura verdade com mentira e parece que é verdade. Você vê só que as novelas, por exemplo, a novela, quando ela vai ser apresentada, fala, olha, essa novela é baseada, a sua trama é baseada nisso, nisso e nisso, né? Por quê? Porque com a trama,
ela mesclando mentira com verdade, ela vai trazer um conceito de verdade, de forma que as pessoas desavisadas, elas pegam a novela ali e aplicam na sua vida, né? Porque parece que aquilo é uma verdade, né? É aquele conceito lá do conto de fadas, né? Isso. A menina tá em casa e ela vai crescendo em casa e ela gosta daquele negócio de princesa, e princesa tem aquele negócio de príncipe encantado, vai chegar o príncipe encantado e tem toda aquela problemática até que ela consegue se casar com o príncipe encantado e viver feliz para sempre. E a história acaba ali, né? Mas não existe o príncipe encantado que vai viver feliz para sempre. Mas na ideia, na cabeça, idealiza isso. Então, quando ela cresce e ela se torna uma mulher, ela está esperando um príncipe encantado que não vai chegar nunca. Né? Por quê? Porque o príncipe encantado não existe. Né? Porque ela gerou isso dentro dela, né? Do que ela viu. A trama trouxe essa ideia. Né? Então, aqui, os judaizantes, eles partiam dessa forma. Né? Eles tramavam. Eles pegavam a verdade, distorciam a verdade e apresentavam como sendo uma verdade. E quando você olhava, então, parecia ser uma verdade. Né? Mas, na verdade, quando você olhava de forma minuciosa, você via a forma tendenciosa com que eles estavam atuando. Né? Mas isso só a partir da análise minuciosa. Quem estava desatento acabava sendo levado por o vento de doutrina que eles ali estavam trazendo. Meu amigo, se nós estivéssemos naquele tempo... Não é fácil não, irmão. Não é fácil não. E parece que eu tô lendo um jornal de hoje, né? Então, é justamente porque isso reflete o que aconteceu naquela época, a partir dos anos 50 em diante, né, praticamente. Você vê que isso reflete muito dos nossos dias hoje. Hoje nós vemos várias formas tendenciosas, até mesmo dentro da igreja, de poder, de querer exercer cargo, funções, de querer passar por cima, de querer tomar a posição do outro, de querer ser mais que o outro. E se você observar, Paulo enfrenta isso, irmão, nessas cartas, ele narra isso de uma forma que é o que nós estamos discutindo aqui, é o que acontecia, toda essa corja, né, de que tinha lá dentro, e tramando isso contra ele, né, tramando isso para destruir até mesmo aqueles que estavam na direção, porque Paulo, onde passava, deixava alguém ali tomando conta, né? Uhum. E como é que ficava essa pessoa? Por exemplo, Timóteo, por exemplo, ele foi muito atacado. Como nós já estamos estudando, ele foi muito atacado. Por isso que Paulo vira para ele, ó, não deixe que ninguém te despreze aí, rapaz. Né? Por você ser jovem, mas não deixe que ninguém te despreze isso não, porque você pode ser jovem na fisionomia, mas você tem representação, você tem idoneidade dentro do conceito cristão e dos princípios, pelo exemplo de vida que você leva, pela forma e o comportamento que você tem. Não no seu comportamento pessoas... você é um ancião, né? Exatamente. Mas imagine esses homens o que enfrentaram, irmão. Não é fácil, não. É aquilo que nós estávamos discutindo. Isso sempre vai ter, infelizmente. Isso não acabou lá. Isso sempre vai ter. E principalmente onde existem pessoas mais idosas, que ficam enciumadas por uma pessoa mais nova no trabalho, ou não aceita a forma, e assim vai. E muitas das vezes os mais novos, se eles não forem vacinados, eles podem até cair. Eles podem ser destruídos facilmente. Eles são destruídos facilmente. Porque aquele que era para ser ali o pai na fé dele está sendo ali o assassino espiritual dele, né? Exatamente. Então joga de novo pro mundo, né? E uma coisa que eu vi bastante dentro de todo esse contexto. Por exemplo, na minha época da juventude, né, eu congregava e aceitei Jesus em uma igreja pequena, e nós tínhamos ali cerca de 14 jovens, né? E a gente tinha o princípio de um passar na casa do outro e vamos lá ajudar, né? Então, tinha aqueles que davam mais trabalho, então a gente acabava chegando mais tarde no culto, mas todo mundo chegava junto.
né, porque um procurava ajudar o outro. E dentro desse contexto, a gente chegou a um momento que o pessoal começou a desenvolver na palavra, né, ainda dentro do conceito de mocidade, né, e de forma que todos pregavam, né? Na verdade, o único que não pregava era eu, né? Mas todos eram pregadores, menos eu, né? E na verdade, quando a gente olha para trás agora, alguns se tornaram pastores, né? Mas a maioria acabou desviando-se, né? A maioria acabou saindo da igreja justamente porque não suportaram a opressão dos mais velhos, né? Não foi nem opressão satânica, né? Mas a opressão egocêntrica dos mais velhos, né? E hoje eles estão no mundo e até é uma dificuldade grande para eles voltarem para a igreja, né? É difícil, não é fácil, não. Eu sofri isso, o irmão deve ter sofrido isso também. Eu sofri bastante isso aí, a ponto de dizer, ei, coloca o moleque na frente do trabalho, coloca o menino. Era assim, mano, era tratado assim. Então, mas aquilo que eu sempre dizia ao Senhor, não deixa que os meus ouvidos, que isso entre nos meus ouvidos e não virem comichões nos meus ouvidos. Tira isso aí para que não virem comichões nos meus ouvidos, porque se isso descer para o coração, mano, você se abala. Você é um ser humano normal. Pro irmão ter uma ideia, quando eu fui consagrado como cooperador, teve um grupo de irmãs do círculo de oração que deu risada, irmão. É? Tipo, elas olharam para mim e falaram, logo ele. Tá vendo? Deram risada, mas posteriormente, né, elas me reconheciam como um sentido pastoral. Só que depois de muitos anos, só que naquele dia elas poderiam ter me derrubado. Sim. Porque aquilo, naquele dia, eu senti tristeza com aquela situação. Lógico, com certeza. Gente, a gente é ser humano. Exatamente. E quantos não caíram por esse motivo, né? Exatamente. Aí a gente fica imaginando aqui o que Paulo, pelas cartas aqui, o que esses obreiros não passavam com esses homens lá dentro, lá, montando montinho, falando isso e assim, Paulo, eles tinham que reportar para Paulo o que estava acontecendo. Essas cartas, deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Essas cartas, quando Paulo escrevia, era ela levada até o destino. E era escrito, esses obreiros escreviam alguma carta, algum comunicado a Paulo e era devolvida esse comunicado a Paulo? Ou só a carta de Paulo chegava a eles? Não, chegava a carta e depois Paulo, ele mandava um representante à igreja, quando ele não podia ir, ele mandava um representante para ver o resultado daquela carta, o que aconteceu, né? Ou até mesmo ele ia até lá. No caso de Corinto, ele chegou a ir lá depois da escrita da primeira carta, né? Mas às vezes ele mandava Timóteo, às vezes ele mandava Tito, ele mandava alguns dos obreiros que ali estavam mais próximos dele, né? E aí, ou então alguém da própria igreja ia procurar ele, dando a ele um relatório, né? Então encontrava com Paulo em outra cidade e falou, olha, a situação lá é essa, SS, né? Mas não tinha uma carta reversa, não tinha uma carta resposta, não. Até porque a escrita, ela não era barata, né? Então, para a escrita de uma carta e até com o teor que tinha, né? Nós estamos falando aí de 13 capítulos, 16 capítulos, 20 capítulos. Então, com o volume da carta, era muito caro para mandar. Então, precisava ter aí um patrocínio. Quem ajudou bastante dentro desse contexto aí foi justamente o Teófilo, né? Que como Lucas está muito junto de Paulo ali, ele tem bastante ali o patrocínio da parte de Teófilo, né? E até mesmo quem ajudou bastante também foi Barnabé que era bem de finanças, então ajudava na escrita dessas cartas, né? Porque a escrita aqui não era tão barata. Só que com o passar do tempo, essas cartas aqui elas foram redigidas, né? Elas foram reescritas e sendo reescritas, elas passam a ter uma cópia em cada uma das localidades onde tinha uma igreja, né? Então, começa a ter bastante patrocinadores e aonde tem uma carta, eles vão fazendo cópia, falam, a gente tem essa aqui,
Aqui também a gente tem uma, então manda para uma, manda para outra, de forma que depois tornou-se documento unânime em todas as igrejas, né? Porque acabavam tratando de sentidos doutrinários em todas as localidades. Em primeira instância foi a problemática local, mas em segunda instância foi a problemática que se estendeu, né? Ok? Então a reportação para Paulo era feita praticamente verbalmente, quando alguém chegava e relatava a situação da igreja em cada cidade grega, era reportada a ele verbalmente, e assim ele escrevia pelo também que era reportado a ele, né, o que estava acontecendo, e ali, pela orientação do Espírito Santo na vida dele, ele ia reportando, ele ia escrevendo também as cartas e pela situação que havia. Para você ter uma ideia, a escrita era tão cara que o custo de uma viagem para encontrar Paulo, por exemplo, seria cerca de um quarto do valor da viagem. Ou seja, a viagem era um quarto da escrita de uma carta.